Seguindo então com a leitura do livro A Gênese, a original, que não foi deturpada após a morte de Kardec. A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis e não pela sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec. Seguindo então com a leitura que fizemos no dia anterior, vemos agora o item 16. Essa teoria não destrói, de nenhuma maneira, o papel dos espíritos protetores, cuja colaboração é um fato obtido e provado pela experiência. Mas é de notar que a ação deles é essencialmente individual, que se modifica conforme as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que em nenhuma parte tem uniformidade e a generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz os cegos, mas ele confia às inteligências livres o papel de conduzir os que enxergam, a fim de deixar para cada um a responsabilidade de seus atos. A missão dos espíritos protetores é um dever que eles aceitam voluntariamente e que é, para eles, um meio de adiantamento segundo a maneira pela qual eles a realizam. Item 17. Todas essas maneiras de encarar o instinto são necessariamente hipotéticas e algumas não têm uma característica de autenticidade suficiente para se dar como solução definitiva. A questão será certamente resolvida um dia, quando forem reunidos os elementos de observação que ainda faltam. Até lá é preciso se limitar a submeter as opiniões diversas ao cadinho da razão e da lógica, e esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproxima da verdade será necessariamente aquela que corresponda ao máximo aos atributos de Deus, isto é, com a sua soberana bondade e justiça. Ver no capítulo 11, item 19. Nós vamos ter aqui uma nota de rodapé. O instinto sendo o guia das paixões. Depois nós vamos ver a nota de rodapé e depois vamos repetir esse parágrafo. Nota de 60. Na ciência psicológica do século XIX, os instintos eram definidos como apetites, fome, sede, repouso, atividade, reprodução, etc., ou inclinações naturais da alma. Segundo Paul Janet, todos são manifestações de um apetite fundamental, que existe em todos os seres vivos e que é instinto de conservação ou amor à vida. Isso está em Tratado Elementar de Filosofia. Já as paixões eram as forças propulsoras ou comoções das inclinações primitivas da natureza humana. Dividiam-se em duas trilogias, formando 6 paixões primárias. De um lado, amor, alegria, desejo; de outro, ódio, tristeza e aversão. Delas derivam todas as outras, como admiração, desprezo, esperança, medo, segurança, desespero, inveja, mágoa, cólera. Porém, explica Janet, no uso comum, a palavra paixão significa os movimentos excessivos e violentos da alma que a levam além dos limites da razão. Um fenômeno patológico. É, nesse sentido, que devem ser combatidas. Mas, assim entendidas, são apenas exagero e abuso das comoções naturais e inevitáveis que os psicólogos chamam de paixões. Sendo muito mais difícil a distinção desses conceitos, este estudo de Allan Kardec justifica-se e ganha importância. Essa foi uma nota do editor. Repetindo aquele parágrafo e seguindo, item 18. O instinto, sendo o guia das paixões, a força motora das almas, no primeiro período de seu desenvolvimento, algumas vezes é confundido quanto aos seus efeitos, sobretudo na linguagem humana, que nem sempre contribui o suficiente para expressar todas as matrizes. Entretanto,
Há entre esses dois princípios, diferenças essenciais a considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom. Depois de certo tempo, torna-se inútil, mas nunca prejudicial. Ele se enfraquece com a predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm em comum com o instinto o fato de que, se as criaturas são incitadas por uma força igualmente inconsciente, elas nascem, mais particularmente, das necessidades do corpo e dependem do organismo mais que o instinto. O que as distingue melhor, sobretudo do instinto, é que são individuais e não produzem, como este, efeitos gerais e uniformes. Ao contrário, vemos que variam de intensidade e de natureza, conforme os indivíduos. São úteis como estímulo até a eclosão do senso moral, que, de um ser passivo, faz um ser racional. A partir desse momento, elas se tornam não somente inúteis, mas prejudiciais ao adiantamento do espírito, pois retardam o seu domínio sobre a matéria. As paixões se enfraquecem com o desenvolvimento da razão. Item 19. O homem, ou seja, o ser humano, que agisse constantemente só por instinto, poderia ser muito bom, mas manteria a inteligência adormecida. Seria como a criança, que, se deixar o andador, não sabe usar as pernas. Quem não domina as paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mau. O instinto se extingue por si mesmo. As paixões só são dominadas pelo esforço da vontade. Todos os homens, ou seja, todos os seres humanos, passam pelas paixões. Temos aqui uma nota de rodapé. A afirmação de Kardec se justifica também pela psicologia do seu tempo. Para essa ciência, todos passam pelas paixões, pois elas são, a princípio, afeições naturais e inevitáveis da alma. Isso está em Paul Janet. Para alguns, tornam-se movimentos violentos e desordenados, convertendo-se em patologias. Num terceiro estado, por hábitos livremente adquiridos, mudam-se para virtudes e vícios. Essa foi uma nota do editor. Repetindo o parágrafo e seguindo adiante. Todos os homens, ou seja, todos os seres humanos, passam pelas paixões. Os que as superam e não são, por natureza, orgulhosos, ambiciosos, egoístas, rancorosos, vingativos, cruéis, coléricos, sensuais, e fazem o bem sem esforço, sem premeditação e, por assim dizer, involuntariamente, é porque progrediram na sequência de suas exigências anteriores, tendo, involuntariamente, é porque progrediram na sequência de suas existências anteriores, tendo se livrado desse incômodo. Temos aqui uma nota de número 62. Vamos ler. No original, me perdoem o francês, ils sont purgés de la gorme. Me perdoem. Seguindo, palavra em desuso que fazia referência a uma incômoda secreção nasal provocada por moléstia, mormo ou osagre. Até nós, meus amigos, nos dias de hoje não fazemos ideia do que sejam essas moléstias. Seguindo, no sentido figurado, um grande incômodo, um peso indevido a carregar. Novo Dicionário de Francês-Português. Repetindo o parágrafo e seguindo adiante. Nos homens, ou seja, todos os homens, ou seja, a humanidade, passa por paixões. Os que as superam e não são, por natureza, orgulhosos, ambiciosos, egoístas, rancorosos, vingativos, cruéis, coléricos, sensuais, e fazem o bem sem esforço, sem premeditação e, por assim dizer, involuntariamente, é porque progrediram na sequência de suas existências anteriores, tendo se livrado do incômodo peso. É justo dizer que eles têm menos mérito quando fazem o bem, em comparação com os que lutam contra as suas tendências. Acontece que eles já alcançaram a vitória, enquanto que outros ainda não. Mas, quando alcançarem, serão como os outros, farão o bem sem pensar nele, como crianças que leem corretamente sem ter a necessidade de soletrar.
É como se fossem dois doentes, um curado, cheio de força, enquanto o outro está ainda em convalescença, a hesitar caminhar. Ou como dois corredores, um dos quais está mais próximo da chegada que o outro. Temos aqui uma nota de rodapé de número 63. Diz ela: esse progresso do espírito pela autonomia intelecto-moral, por sua liberdade, esforço e mérito, sem visar recompensa ou temer castigo, afasta em definitivo as hipóteses dogmáticas na religião positiva do pecado original, na ciência do egoísmo inato e da tendência autodestrutiva da humanidade. Pelos fatos, o Espiritismo prevê a regeneração da humanidade e a transformação da Terra num planeta feliz. Essa foi a nota do editor. Agora, outro item: destruição dos seres vivos uns pelos outros. Ainda vivemos isso, né, meus amigos? Mas nós vamos superar isso também. Item 20. A destruição recíproca dos seres vivos é uma lei da natureza que, ao primeiro exame, não se concilia com a bondade de Deus. Pergunta-se por que Deus criou a necessidade de se destruírem mutuamente para se alimentarem uns às custas dos outros? Para aquele que só vê a matéria e limitam sua visão à vida presente, isso parece uma imperfeição na obra divina. A partir daí, os incrédulos concluem que Deus não é perfeito e por essa razão não existe. Isso é que julgam a perfeição de Deus pelo ponto de vista deles. Medem a sabedoria divina de acordo com o próprio entendimento e supõem que Deus não poderia fazer melhor que eles. Com sua visão estreita, não avaliam o conjunto, não compreendem que um bem real possa vir de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, bem como o da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem, ou seja, ao ser humano, a chave desse mistério, mostrar-lhe a sabedoria providencial, a harmonia precisamente lá, onde vê uma anomalia e uma contradição. Acontece com essa verdade que o equivalente de muitas outras. Os homens, ou seja, os seres humanos, só é apto a sondar certas profundezas quando seu espírito atingiu um nível suficiente de maturidade. Item 21. A verdadeira vida, tanto do animal quanto do ser humano, não está no envoltório corporal, nem na sua roupa. Ela está num princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. Esse princípio precisa do corpo para se desenvolver, pelo trabalho que realiza na matéria bruta. O corpo se desgasta nesse trabalho, mas o espírito não se cansa. Ao contrário, sai dele cada vez mais fortalecido, lúcido e capaz. O que importa, então, é o espírito mude mais ou menos frequentemente do invólucro. Não deixa de ser espírito por causa disso. É exatamente como se um homem, ou seja, se um ser humano, mudasse de roupa 100 vezes por ano. Não deixaria de ser o mesmo homem. Não é verdade? Pelo espetáculo incessante da destruição, Deus ensina aos seres humanos a pouca importância que deveriam dar ao envoltório material e desperta neles a ideia da vida espiritual, fazendo o que desejem como compensação. Alguém dirá: Deus poderia chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem sujeitar os seres vivos a se destruírem entre uns e outros? Bem arriscado aquele que deseja alcançar as intenções de Deus. Se em sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que essa sabedoria não será maior num ponto que nos outros. Se não compreendemos assim, é por causa de nosso pouco adiantamento. Contudo, podemos tentar investigar a causa, tomando como orientação o princípio. Deus deve ser infinitamente justo e sábio, porquanto procuremos em tudo sua justiça e sabedoria, curvando-nos diante do que ultrapassa nosso entendimento. Item 22. Uma primeira utilidade que aparece dessa destruição, puramente física, é que os corpos orgânicos somente se conservam com a ajuda de matéria orgânica, pois só ela contém os elementos nutritivos necessários à sua sobrevivência. Como os corpos, instrumentos de ação do princípio inteligente, precisam ser incessantemente renovados, a providência faz com que sirvam à sua mútua manutenção. É por isso que os seres se alimentam uns dos outros.
Os corpos se nutrem do corpo, mas o espírito não é alterado nem destruído. Apenas fica sem um envoltório corporal. Existem também considerações morais de uma ordem mais elevada. A luta é necessária para o desenvolvimento do espírito. É na luta que se exercita suas faculdades. Aquele que ataca para seu alimento, o que se defende para conservar sua vida, usam de astúcia e inteligência, ampliando por si mesmos as forças intelectuais. Um dos dois sucumbe. Mas o que realmente o mais forte e hábil tirou do mais fraco? Sua vestimenta de carne, nada mais. O espírito não morreu, pois de algum tempo terá um outro corpo. Nos seres inferiores da criação, aqueles cujo senso moral ainda não existe, no qual a inteligência não substituiu o instinto, a luta só pode ter como objetivo a satisfação de necessidades materiais. Uma das necessidades mais imperiosas é a da alimentação. Eles então lutam apenas para sobreviver, ou seja, por conquistar ou defender sua presa, mas não poderiam ser estimulados por um motivo mais elevado. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Assim que ela atinge um grau de maturidade necessário para a sua transformação, recebe de Deus novas faculdades. O livre-arbítrio, o senso moral, a centelha divina, em uma palavra, o que dá um novo curso às suas ideias, dotando-as de novas aptidões e percepções. Porém, as novas faculdades morais com as quais foi dotada só se desenvolvem gradualmente, porque nada é brusco na natureza. Há um período de transição, no qual o ser humano muito pouco se distancia dos irracionais. Nos primeiros tempos, o instinto animal domina e o motivo da luta continua sendo a satisfação das necessidades materiais. Mais adiante, o instinto animal, o sentimento moral se contrabalançam e equilibram. Então, o ser humano luta não mais para se nutrir, mas para satisfazer a ambição, o orgulho, a necessidade de domínio. Mas para isso necessita destruir. Todavia, à medida que o senso moral ganha preponderância, a sensibilidade se desenvolve e a necessidade da destruição diminui até desaparecer, por tornar-se detestável. E quando o ser humano tem horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária para o desenvolvimento do espírito, porque mesmo chegado a esse ponto, que nos parece culminante, está longe de ser perfeito. Somente à custa da sua atividade ele conquista o conhecimento, experiência, se despoja dos últimos vestígios da animalidade. No entanto, nessas circunstâncias, a luta, que já foi sanguinária e brutal, torna-se puramente intelectual. O ser humano luta contra as dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. Nota de rodapé de número 64. Essa questão está ligada àquelas das relações entre animalidade e humanidade, que não é menos importante e sobre a qual trataremos mais tarde. Nós apenas quisemos mostrar, por meio dessa explicação, que a destruição mútua dos seres vivos não invalida a sabedoria divina e que tudo está unido às leis da natureza. Essa conexão necessariamente quebra se o princípio espiritual for deixado de lado. Muitas questões permanecem insolúveis quando se considera unicamente a matéria. Nota de Allan Kardec. Então, meus amigos, o que a gente capta desse ensinamento? No passado, quando éramos seres brutais, animalizados, a gente caçava para se alimentar. Nos dias de hoje, já as pessoas criam os animais para se alimentar. E à medida que o nosso intelecto vai avançando, a gente percebe que não precisamos mais matar para nos alimentar. Nós podemos adquirir para o nosso corpo físico a proteína necessária sem matar o animal. Existem os ovos e o leite e todos os seus derivados. Então a gente cultiva esse animal, a gente cuida desse animal com carinho, amor e humanidade, desfrutando desses produtos animais. E mais adiante, vamos aprender novas formas. Nós vamos aprender a ter alimentos, já existe, inclusive carne, bife, aquele que as pessoas estão acostumadas a comer, feitos em laboratório.
Não é mais preciso matar o animal para se ter um pedaço de carne. E assim vamos evoluindo. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos vocês na sequência de nosso estudo.